Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam bem-vindos mais uma quarta-feira e a gente tem esse encontro marcado, né? A partir das 19 horas tem vídeo novo no canal e você já sabe, toda quarta-feira aproveita para se inscrever no canal, compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto. É isso mesmo, é importante a participação de vocês. Aproveitem para comentar aí, falar o que é que vocês acharam, sugerir novos entrevistados, é muito importante. Afinal, a gente faz isso pensando em vocês. Começamos sempre agradecendo. Claro, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Sem essas empresas, projetos como o nosso não acontecem. Então, é importante demais a participação dessas empresas que estão aqui com a gente. Vou começar apresentando agora a minha convidada. Vocês não têm noção. Eu não tinha ideia que Barreiras é essa potência toda. Cada vez que eu apresento o currículo dos convidados, eu fico aqui impressionada. Eu falei, não, a gente precisa colocar isso, o mundo precisa ouvir mais sobre essas pessoas. E a nossa convidada de hoje não é diferente. Ela é bacharel e licenciada em História, para minha grande surpresa, e a gente vai falar sobre isso. Pós-graduada em História Cultural, e lecionar era um plano inicial, mas ao se preparar para isso, descobriu que desejava algo muito maior. Hoje, ela empreende no ramo de telefonia, está muito próximo de abrir a loja número 100. Vocês imaginam, gente, a pessoa ter 100 lojas, é isso mesmo. Sendo uma das 5 maiores nomes da operadora no Brasil. Mas talvez o mais importante, ela é mãe da Stephanie e da Ana Sofia. A gente tem o prazer de receber Cristiane Bazana. Obrigada. Cris, obrigada, viu? Merece tê-la aqui. Honrada até em tê-la aqui. A gente está sentando aqui hoje. E eu falei logo na apresentação, né, que para minha surpresa, imagino que para muita gente, bacharel em História. Me conte isso, pelo amor de Deus. Então, na verdade, eu saí de uma cidade muito pequena para fazer faculdade e vislumbrei que provavelmente eu voltaria, né, para uma cidade pequena. E fazendo licenciatura, né, me profissionalizando na área de lecionar, né, eu conseguiria me manter sempre empregada. Então, e é uma coisa que eu sempre gostei, foi de conhecer lugares, de saber a história de pessoas, né, de tudo. E por que não descobrir um pouco mais sobre a história, né, do ser humano, a história do mundo, a história do país. Enfim, foi por isso que eu fiz História. E quando foi? Mas você chegou a atuar, né, a trabalhar? Atuei 6 meses. Eu pensei que era 6 anos. 6 meses. Mas você é de onde? Eu sou gaúcha, eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu fui criada no Tocantins até os 17 anos. Eu morei numa cidadezinha pequena do Tocantins. E aí eu fui para Goiânia fazer faculdade. Morei lá 8 anos e vim para Barreiras. Ela andou. Ela andou. Gaúcho tem dessas coisas, sabe? Né? Gaúcho é meio inquieto. Agora, até chegar em Barreiras, como é que foi esse... Primeiro, antes até de saber disso, você me disse que é de uma cidade pequena, sim, mas como é o seu núcleo familiar? Você tem irmãos? Tem algum professor de história? Meus irmãos fizeram administração, eles foram um pouco mais pé no chão conscientes. Na verdade, o meu pai, né, saiu do Rio Grande do Sul comigo, com a minha mãe e com os pais dele, para vir para o Tocantins desbravar há 40 anos atrás. E eu, com 3, 4 anos, né, tinha que acompanhar, nem sabia o que estava acontecendo. Minha mãe disse que eu curti pra caramba a viagem de 3 dias. Caramba! E ali a gente se estabeleceu, né, em Almas, no Tocantins, onde meus pais residem até hoje. E 1 ano depois que a gente estava ali, veio meu irmão, o Ângelo Ricardo. E aí, por um tempo, minha mãe achou que não ia mais ter filhos. E veio a nossa caçula, né, o xodó lá de casa, a Cauana. E somos 3 irmãos. E meus avós faleceram. Já tem mais de 15 anos que eles faleceram. E hoje reside na cidade os meus pais,
O meu irmão também foi para Goiânia, fez faculdade e voltou, até porque ele é o que toca, né, hoje os negócios, né, junto com meu pai há muitos anos, e oficialmente. E a minha irmã, que também fez faculdade em Palmas, voltou para assumir uma outra parte também que estava meio carente, né, nos negócios. E esse momento de sair, como é que foi isso? Sair para fazer a faculdade? Você já tinha alguém em Goiânia? Não. Como é que foi? Na coragem. Na coragem. Eu tinha 15, 16 anos quando a minha avó, a mãe do meu pai, quebrou o colo do fêmur. E aí a gente foi para Goiânia para fazer a cirurgia dela, porque ela precisava colocar uma placa. E aí em Palmas tinha um ano de surgimento, né? E aí não teve como, né? Ela não tinha suporte. E aí fomos para Goiânia, tudo era em Goiânia. 900 quilômetros de distância, dentro de uma ambulância. Imagina. E ao chegar lá, minha avó conseguimos fazer a cirurgia rápido e tal. E aí meu pai passou uns 3, 4 dias, ele virou e falou assim, eu preciso ir embora, tocar as coisas e você fica. Eu falei, mas eu sou de menor, e todo mundo, meu Deus, como ela fica. E aí fiquei um dia, aí minha mãe foi, né, pra ficar, porque ninguém, né, me atendia, vamos dizer assim, que eu era de menor. E eu me vislumbrei com Goiânia. Eu olhava aqueles prédios, eu olhava aquela cidade com um ar interiorano, mas que tinha de tudo. Tudo que eu vislumbrei um dia, né, viver. E aí foi quando eu cheguei em casa de volta, uns 2 meses depois da cirurgia, mas eu fiquei indo e voltando também, revezando e tal. Nisso eu falei para meus pais, eu falei, eu quero ir embora, eu vou para Goiânia estudar. E meu pai olhou e falou assim, como você vai para Goiânia? Não tem ninguém lá. E aí foi quando eu consegui, através de alguns conhecidos que já moravam lá, o contato de um pensionato. Eu morava com mais 16 meninas, eu era 17, 18. E tinha uma senhora, a dona Lenita, que cuidava da gente. Pensa numa mulher dura. Linha dura. E aí foi assim que eu fui para Goiânia. Eu saí de casa com uma mala e 2 caixas, porque na cidade, na época, eu era a segunda pessoa que tinha computador, na época. Levei meu computador e fui com a cara e a coragem de desbravar o que eu achava que eu merecia. Falei, para isso eu precisaria trabalhar. Porque meu pai tinha uma certa condição, mas ainda assim, muito, muito humilde. E com receio, né, de liberar uma filha com 17 anos para estar, né, numa capital sozinha, ele regrava. Então, assim, quanto você vai gastar para isso, era tudo muito regradinho. Com 6 meses eu comecei a trabalhar, e aí fui me desenvolvendo, fui buscando, fui correndo, fui vislumbrando o que de fato eu queria, fazia cursinho de noite, trabalhava durante o dia. Então, quando você foi, você não tinha passado ainda no vestibular? Não, porque é escola pública, né? É uma cidade muito pequena. Então, quando eu me deparei, eu fiz o vestibular para ir, mas não passei. E aí foi quando eu falei, foi para mim passar no vestibular, eu vou precisar estar lá, eu preciso estudar mais, eu preciso, né, de mais opção. E aí foi quando eu me mudei para fazer cursinho. Então eu fiz 1 ano, tentei na época, assim, fiz 2 vestibulares, né, um no início, outro no meio. O do meio também não passei, ainda não estava preparada. Hoje eu vislumbro que é muito fácil passar em vestibulares que não sejam direito, medicina, tão concorridos. História hoje você vai e faz o curso. Você não existe um vestibular. Na minha época não, era 4 por vaga. Então assim, tipo, poxa, mas você não conseguiu 4 por vaga. Sim, na minha época eu não consegui, eu precisei estudar bastante para conseguir a minha vaga. Você falou do pensionato e me fez lembrar, tenho que comentar. Quando eu vim para Barreiras, né, eu vim com minha irmã veio primeiro, e depois mãe e a mãe de Nâmbia. Como a gente tem uma diferença de idade grande, são quase 9 anos, então minha irmã era meio que minha mãe. Sei, e aí, conheço essa experiência. E aí a gente morou num pensionato para moças. Aqui o meu também. E aí a gente tinha também a dona do pensionato, linha dura, a dona Santana, que cuidava da gente. E como é importante ter esses espaços, né? E hoje a gente mãe, né? Como a gente fica pensando, como deve ser uma paz saber que... E na época não tinha celular, né? Sim. Na época era telefone fixo. Então, a gente, e quando falava, por exemplo, às vezes não caía o telefone, alguma coisa, você tinha que falar no orelhão. Meu Deus, ia vigiar a gente lá no orelhão, na esquina, mas enfim. E que coragem sua, né? Eu guardo com muito carinho. Desde nova, e que bom que a família também Sim. vai lá. E quando chegou o momento de passeio no vestibular, veio todo o curso,
Você trabalhou 6 meses, mas lá mesmo? Não, eu só trabalhei como professora quando eu cheguei em Barreiras. Lá não, lá eu trabalhei o tempo todo no comércio, sempre no comércio, eu já tinha essa veia, né? Eu falo que eu nasci vendedora. Criança, eu catava os abacate na casa do meu avô e saía, quem quer abacate? Não sei o que, meu pai, minha filha, falava, não, vou vender abacate. Aí depois pintei pano de prato, eu vendia pano de prato, descobri que podia fazer enfeites de gesso, aí vendia enfeite de gesso. Então assim, desde pequenininha, eu sempre quis empreender, eu sempre quis vender e eu vendia. Rainha da primavera, fui 3 vezes na escola até que a diretora falou assim, não dá para correr mais não. Cancela essa participação. Mas acredito tanto nisso. Claro que, principalmente hoje que a gente tem tantos cursos, prepara-se para tantas coisas, eu acho que a gente sim pode aprender. Até o que a gente considera como um dom, por exemplo, cantar. É um dom. Mas eu acho que se a gente estuda, consegue fazer. Sim. Mas existe sim aquela coisa que a pessoa nasce com ela, né? Que isso ela faz. Fulano faz bem, mas isso você faz melhor. Né? Então, e aí, com a faculdade, eu me aperfeiçoei num formato de liderança, né? Porque eu vendia, né? Eu era vendedora, mas ao mesmo tempo eu era sempre destaque em estar puxando alguma coisa, né? Em estar fazendo alguma coisa que fizesse realmente as entregas, né? Então eu estava o tempo todo tentando ajudar os colegas e tal. E aí na faculdade, com o aperfeiçoamento, eu entendi que como professora eu era uma líder, porque eu teria, né, os alunos que eu teria que ensinar, que eu iria multiplicar conhecimento, e aí aquilo ali foi me abrindo os olhos, não para lecionar, que foi o motivo de ter entrado na faculdade, e sim para a gestão de pessoas. E num determinado momento eu pensei, né, em fechar, trancar a faculdade, mudar de curso, né? Mas eu já estava ali no finalzinho, faltava 1 ano, 6 meses, eu falei, não, peraí, eu já fiz até aqui, vou terminar, e gostava do curso. A questão é essa, que assim, eu sentia racionalmente que eu podia fazer outra coisa, que eu queria fazer outra coisa, mas eu também gostava do que eu vivenciava, do que eu conhecia, das portas que a faculdade de História estava me abrindo. Porque eu também aprendi, por exemplo, dicção, muita coisa, os professores, né? Porque você vai lecionar, então você tem que pegar muito esse ritmo. Então, assim, me ajudou muito. Para mim, estar onde eu estou hoje, meu curso foi importante. Interessante você abordar isso, porque eu acho que, assim como outras pessoas devem ter essa ideia de quando pensa no professor, a gente pensa no conhecimento, né? Que tem que ser alguém, ele precisa dominar aquele assunto, mas a gente não pensa nessa mecânica, em tudo isso, dicção e como é que vai passar, a metodologia, essa questão do relacionamento. Então, todo esse lado que você absorveu, né, que você trouxe para o seu, e a gente, quando pensa no professor, a gente pensa logo alguém que entende muito daquele assunto a ponto de passar, né, de repassar. E aí, na verdade, não é diferente do que a gente trabalha hoje, do que a gente faz no nosso dia a dia, porque a gente tem que conseguir passar, né, informações, conhecimento, mas eu vislumbro que inicialmente o que me ajudou muito mais foi exatamente essa outra parte, esse outro lado de postura, de dicção, de conduta, de elaborar planos. Então, por exemplo, você tinha que elaborar um plano de aula. Então, para mim, hoje, elaborar um plano de ação, de vendas, é muito tranquilo, assim, eu olho e falo, como você não faz isso? Como você não sabe? Simples assim, tão simples. Porque desde sempre, né? Tipo assim, eu tenho essa... E uma coisa que eu falo também muito aqui, já repeti isso algumas vezes, é sobre as experiências, e isso que faz a diferença do profissional. Sim. Então, tipo, essa é uma experiência que, teoricamente, olhando friamente, nossa, não tem nada a ver, e olha quanta coisa. E isso faz de você diferente, com certeza. Quando vão ver outros gestores também, esse é algo que destaca, que você, de repente, né, se sobressai por conta disso, porque no curso de administração não foi, né, foi mais voltado para números, né, para um acompanhamento de execução, né, de ADM. E o meu já é bem comercial, já é bem... E como é que apareceu Barreiras que você voltar para o interior, né? Você disse que o olho brilhou quando viu aquilo tudo. E como é que foi agora? Vamos para o interior. Pronto, aí fazendo faculdade, eu me casei e pensei, vou morar em Goiânia para todo sempre, amém. E
E a gente comprou casa, carro. E eu falei, tô estabelecida, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Doce ilusão. 1 ano e meio depois de casada, vamos para Barreiras, né? Deixa eu ver, como assim vamos para Barreiras? Eu falei, Barreiras, só que Barreiras eu tinha uma certa noção de Barreiras. Eu já vim aqui algumas vezes, porque Almas daqui lá é 300 quilômetros. Então o suporte de Almas era Luiz Eduardo, que na verdade era Mimoso. E aí Barreiras era, né, a principal cidade. E aí eu falei, não, para Barreiras eu não vou. Fui convencida a vir. E vim na frente, porque eu vislumbrei, eu já estava na Vivo, eu tinha 9 meses, 10 meses que eu tinha entrado na Vivo, como vendedora. Isso é importante, eu acho essa parte comecei do começo. E aí, nesse quesito, vamos para Barreiras, vamos. E aí eu vislumbrei a oportunidade, né, de vir com uma transferência. Por que tinha a loja da Vivo? Tem, na verdade, até hoje a loja da Vivo. E aí, não, sim, temos uma vaga, mas você tem que estar lá em 3 dias. Eu falei, 3 dias? Larguei casa, larguei meu amor. Porque o meu receio era muito grande de chegar aqui sem emprego, sem trabalho, né? Sem saber um direcionamento para mim, para minha carreira, né? Daquilo que eu já tinha buscado e que eu já estava caminhando e galgando há uns 8 anos. Então, e a operadora é uma multinacional, né, que me vislumbrou realmente grandes oportunidades de crescimento. E se eu estou hoje foi por conta desse vislumbre, realmente de ter um diferencial de estar numa multinacional. E aí viemos embora para Barreiras, isso já tem 17 anos, fez agora em junho. E estou Barreiras, assim, adotei Barreiras de coração. O primeiro ano foi difícil, né? Não vou dizer que foi uma estadia fácil durante o primeiro ano, até por questões financeiras mesmo, né? Era um novo negócio começando, mas deu tudo certo. A gente conseguiu, né, cumprir a missão que a gente veio para fazer, que era de crescer, de evoluir, de investir nessa cidade, que para mim hoje é a minha cidade do coração, então eu me considero barreirense, sim. E as meninas nasceram em Barreiras? Nasceram em Barreiras, fiz questão de ter as meninas em Barreiras. Algumas pessoas, por que você não vai em Goiânia, né, ter as meninas, a sua filha, por que você não vai, né, para o sul, São Paulo, o pessoal vai para São Paulo, e por quê? Falei, graças a Deus eu tive gravidezes, né, sempre muito, muito saudáveis para mim em si. Sim. E falei, vou ter aqui sim. Tive uma gravidez que eu perdi, né, uma neném, a minha do meio, a Gabriele, e ela nasceu em São Paulo, porque ela precisava nascer lá. Mas as meninas, a Stephanie e a Ana Sofia, são barreirenses, são baianinhas, tem um molejo. Eu falei, só de nascer aqui já ganha molejo. É porque além de nascer, aí vai bebendo a água, e aí vai... Já nasce diferente. Mas chegou como vendedora. Cheguei como vendedora. Né? E aí, como é que foi essa crescente? Todo mundo fala que foi meio galáctica, né? A minha subida aqui em Barreiras, porque uns 5 meses depois que eu estava aqui, a gerente da loja, ela pediu desligamento. E aí eu participei da seleção e passei na seleção e fiquei como gerente da loja durante 9 anos. 9 anos. Me aperfeiçoando, aproveitando cada curso, aproveitando cada momento. Eu viajava bastante, né? Eu precisava viajar a trabalho, mas foi intenso, foi o que me fez realmente vislumbrar cada vez mais que eu estava no lugar certo, que o que eu queria realmente era o comercial, era, né, estar no meio de comércio, né, de compra e venda. Nesse meio tempo, eu fui convidada pela Escola Monteiro Lobato para lecionar. Voltou os 6 meses de experiência. Eu estava querendo fazer essa conta. Eu estava aqui em Barreiras há 1 ano, e aí, como, né, licenciada e bacharel em História, eu tinha distribuído, né? Eu cheguei aqui muito desesperada para não ficar desempregada, tinha distribuído currículos. Só que aí, quando eu passei para a gerência, eu já não tinha mais interesse, né, em sair da operadora. Mas, enquanto vendedora, você fica, né, naquela, dá certo, não dá, vou, fico. Só que aí tinha 1 ano, eu já era gerente, eu estava no iniciozinho da gerência, e aí a Monteiro me convidou, eu falei,
eu quero viver essa experiência. Eu não gosto muito do se, do talvez, sabe? Eu tenho muito isso, assim, lógico que com cautela, porque tem coisas que não é interessante você vivenciar e experimentar. Mas dentro do normal, eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que viver, sabe? Pra gente não ficar naquele, mas e se? Se eu tivesse feito, se tivesse tentado. E aí, querendo ou não, como eu fiz um curso que eu gostei, eu falei, bom, vou tentar. E aí consegui conciliar, porque na época a loja era horário de shopping, então eu podia trabalhar à noite, eu dava aula de manhã. Fiquei 6 meses na Monteiro, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Mas assim, não era mais o que eu queria, não era o que eu tinha. Te deu a certeza de que o que você estava fazendo era coisa. Exato, e aí eu consegui focar. Porque eu entendo que as pessoas hoje, muitas vezes, elas ficam muito naquela assim, e eu cresci ouvindo isso. Ah, você tem um plano A, um plano B, um plano C. Não, a gente tem que ter o plano A e fazer o plano A dar certo. Eu gosto do plano A. E aí, assim, nesse momento, ainda, né, com pouca vivência, né, inexperiente, eu precisei, sim, degustar uma outra experiência para definir realmente qual era o meu plano A e fazer o meu plano A dar certo. Fortalecer o plano A. Em que momento agora eu fui vendedora, eu fui gerente, agora eu vou ser a dona da loja? Pronto, aí eu já estava na gerência há 5 anos, quando eu engravidei da Stephanie. Aí... Toda mulher quando fala engravidei, a gente já sabe que tem um... Tem, né? Aqueles... E aí engravidei da Stephanie, mas muito tranquila. A gravidez toda, afirmando e reafirmando que eu iria voltar a trabalhar, né? Que era aquilo ali que eu queria para minha vida e que muitas mulheres trabalhavam, né? Já estavam aí vislumbrando e vivendo experiências, né? De cargos, inclusive, bem superiores e tal. Mas eu tinha minha mãe que era dona de casa. E aí o meu pai, né, minha filha, né, agora você vai precisar ficar em casa. Meu Deus, eu falei, como assim agora eu vou precisar ficar em casa? Aí minha mãe olhou para mim e falou, você não vai precisar ficar em casa. Eu fiquei porque eram outros tempos. Você vai conseguir trabalhar. E com isso eu tive uma rede de apoio muito importante, que foi a minha mãe e na época a minha sogra. Que todas as vezes que eu viajava e que eu deixava a Stephanie, né, a primeira viagem eu fiz, ela tinha 10 meses, eu precisei tirar do peito. Elas sempre vinham. Eu ficava geralmente uma semana, não era uma viagem de um dia. Porque Barreiras não é uma cidade bem ali, né? A logística é bem delicada, até hoje. E espero que se resolva, né? Oremos por isso. E aí, nisso, elas vinham, me davam todo o suporte, ficavam com ela. Mas eu tive, né, essa questão de começar a reavaliar. Eu tive uma funcionária, né, uma babá que foi incrível com a Stephanie. Eu realmente confiava demais de deixar ela com a babá. Mas ainda assim você fica, né? Será que assim eu tô sendo uma boa mãe, né? Vem os julgamentos, vem todo mundo, né? Te olhando, né? Torto, enfim. E aí foi quando eu falei, quem sabe eu possa empreender. Por quê? Porque até então a gente já empreendia, né? Numa outra empresa. E aí eu falei, quem sabe, né? Mas não, eu prefiro a segurança, né? Da carteira assinada, tudo, né? Meus direitos, minhas férias, oh meu Deus. Férias acabou, não sei mais o que é isso. Não sei mais. Olha, férias é um negócio que não faz mais parte do meu calendário anual. E aí, eu tive, 3 anos depois eu engravidei, tive a Gabriele. E aí a Gabriele precisou de todo um apoio, né? E aí eu fiquei com muito receio. Falei, eu trabalhando, né, na operadora, né, como gerente, eu não vou ter esse tempo para cuidar dela. Mas muito pelo contrário, tá? Eu fui, inclusive, uma coisa que eu gosto de deixar sempre registrado. A operadora realmente me abraçou enquanto mãe, enquanto pessoa, me acalantou realmente, me dando todo o suporte necessário, inclusive de medicina. Eles que me ajudaram, que me apoiaram com os médicos em São Paulo, e eu tive os melhores médicos, referência, para me dar esse suporte lá. E foi quando eu voltei, porque a Gabriele viveu durante 5 meses, a gente teve ela, né, no nosso meio durante 5 meses, e aí quando ela partiu foi importante ter voltado pro meu trabalho, foi importante ter algo, né, para fazer, né, vamos dizer assim, para ocupar um pouco mais o tempo, apesar de já ter a Stephanie, né.
Voltei. Falei, não, agora eu tenho a certeza que eu vou ficar aqui. Só que para crescer na operadora, eu precisava ter opção, né, de me mudar. A operadora ela tem N oportunidades, você pode crescer nela sim, mas eu precisava me mudar. Ele não seria em Barreiras, né, o meu ponto focal, o meu apoio, minha residência. E aí nisso eu falei, pronto, não vou conseguir crescer na operadora. Vou ser gerente o resto da vida? Eu saí de casa com 17 anos. Falei, não dá, não vai rolar. Só que aí eu engravidei da Ana Sofia. Falei, meu Deus do céu. Falei, agora eu tô, né, feita, eu vou ter que ficar. E aí fiquei na loja, mas ainda assim, entregando muita qualidade no meu trabalho, muita venda, muito resultado, ganhando premiações. Nesses 9 anos que eu fui gerente, eu fui premiada com um carro 0 km por ser destaque nacional de entrega de resultado. Com a loja em Barreiras, todo mundo queria saber quem era aquele de Barreiras. 2 anos depois, eu fui para a Copa na África. Passei 10 dias viajando, fazendo safari e tudo que eu tive direito pela operadora. E, assim, televisão, essas outras coisas, sabe? Tipo, celular, essas coisas, então, era todo mundo. Mas porque eu sempre tive muito foco em resultado. Eu acredito que, assim, é uma frase até do JJ, né, que ele fala ultimamente, e eu peguei ela pra mim porque eu não conseguia vislumbrar ela, mas hoje eu entendo que ela é uma frase pra mim. O trabalho devolve. Se você entregar resultado, não tem como você não crescer, não tem como você se desenvolver. E aí foi nisso. Quando eu voltei da licença maternidade da Ana Sofia, eu falei pro pessoal da Vivo, olha, eu vou sair e eu vou empreender. Foi quando eles falaram, peraí, mas você vai sair por quê? Eu falei, não, porque eu vou empreender, porque, né, eu vou ser gerente o resto da vida. E aí, então, o Thiago Sampaio, que muita gente aqui em Barreiras conhece, sabe, né, que ele é da Vivo, ele virou para mim e falou assim, amiga, porque, né, a gente já convivia há mais de 10 anos, ele, Cris, por que você não coloca a sua loja? E eu, a minha loja? Mas eu colocar uma loja, tinha 2 parceiros aqui. Ele, não, vai ser descredenciado, e aí você negocia, né, com outro parceiro. Tentamos negociar, o parceiro não quis, né, queria continuar na operação, então eu vou colocar minha loja. Foi quando eu saí da Vivo para colocar a minha primeira loja, que até hoje, né, hoje é uma das lojas sede, né, da rede, ali na Rua Professora Guilmar Porto, aqui no centro de Barreiras. E coloquei minha primeira loja há 8 anos atrás, em outubro de 2015. Nisso, eu comecei a olhar para o mundo com outros olhos. Eu me achava a melhor gerente, né? Na verdade, como gerente eu até era. Mas eu me achava a melhor administradora, né? A melhor tudo, sabe? Aquele negócio de ganhar premiações e premiações. Só que, de repente, você se cai no meio. E, assim, você só liderava pessoas e gerenciava pessoas com todos os números ali prontos para você. Agora e aí você tem que entender de imposto, você tem que entender de RH, você tem que entender de gestão de pessoas, você tem que entender de cliente que não vem porque você ainda não é conhecida, porque você não porque a loja não existia, né? Você tem que começar do zero. Foi muito desafiador. Durante um ano, eu me desesperei várias vezes, sofri 2 assaltos e um arrombamento nesse intervalo de um ano. Falei, é para desistir. Então eu vou fechar a loja, eu não nasci para isso. Só que eu dormia e pensava, falava, gente, assim, como é que eu consegui fazer dar certo como gerente? Na loja dos outros, assim, né? Isso, na empresa dos outros, e para mim eu não vou conseguir. E aí foi quando realmente, assim, aí foi um momento que eu precisei, né, dar um foco nos negócios, e aí eu realmente tive que deixar a maternidade, que é a coisa que hoje, que eu sempre amei. Eu fui mãe por opção as 3 vezes, eu quis ser mãe, não me pegou nenhuma vez de surpresa. E nesse meio tempo foi bom, então eu preciso de um fôlego, né? Eu tive uma rede de apoio, de suporte e foquei na loja. Eu vou fazer essa loja dar certo. E aí eu consegui fazer a loja ser, enquanto loja individual, a melhor do Nordeste. Porque tinham redes e tinham outras lojas, loja própria e lojas de parceiros melhores,
mas não individual, que o parceiro era só dessa loja. E aí foi quando todo mundo, o diretor virou e falou, mas eu conheço a Cris. Eu falei, sou eu mesmo. Eu tava na loja. Aquela que foi pra África, que ganhou o carro. Né, que tava sempre como destaque. Eu falei, foi agora aqui do outro lado, na revenda, né, como parceira. E aí foi quando começou a se vislumbrar, Cris, então por que você não coloca mais lojas? Eu colocar mais lojas? Tô sofrendo com essa. Exato. E aí eu falei, não, eu quero ser dona de uma loja só, pra ter tempo de tomar um café, né, na loja da amiga, de ganhar dinheiro sem trabalhar. Era isso, a frase é essa. E aí eu já estava com a loja equilibrada, já tinha uma gerente, né, já tinha os vendedores vendendo, já estava, né, conseguindo um certo resultado financeiro melhor do que quando eu trabalhava na Vivo. Então, agora eu estou bem. Menina do céu, mas foi uns 3 meses só. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, mas agora eu não tenho mais loja para ir, porque eu já fui em todas. As amigas não dão o mesmo assunto o tempo todo, porque você começa a ver demais. E aí você começa a olhar e fala assim, ficou monótono, eu não nasci. Gosta do desafio. Foi um negócio, desafio, entregar resultado. E aí foi quando eu liguei e falei, peraí, deixa eu mostrar um projeto para vocês. E mostrei para a Vivo uma oportunidade de ser a maior da Bahia em 3 anos. E aí eles, né? Mas também você chegou com o pé na porta, né? Eu não queria abrir uma, agora eu quero. Eu falei, já que é pra investir. E aí eles me deram a oportunidade de 3 lojas. No 74, que a gente fala que é o 74, que é ali Jacobina, Senhor do Bonfim e Juazeiro. Subi e falei, vou negociar, consegui uma boa negociação, vou. Fiquei 20 dias para lá, para colocar, né, o pessoal, né, contratar e organizar as lojas. E com isso eles olharam e falaram assim, não, Cris, tipo assim, maior da Bahia não é bem assim, né? Tá bom, passou mais um ano, coloquei uma loja em Formosa do Rio Preto e uma em Vitória da Conquista. Tá, a Vivo mudou de contrato, mudou-se os contratos da operadora, eu falei, vou vender tudo. Não vou trabalhar, né, para não ganhar. Só que nisso eu já tinha ido também em algumas reuniões gerenciais de lideranças, que fui convidada, porque eu não tinha, né, capilaridade que eles falam, né, e nem força, né, vamos dizer assim, de entregas no Nordeste, mas fui convidada, por ser sempre destaque, alguma coisa, fui convidada a estar em 2 reuniões no Rio de Janeiro, anuais, com os maiores. E estando lá eu conheci o Roberto, né, que hoje é o meu atual sócio. E ele estava com a esposa, a gente, né, se conheceu, a gente conversou, mas nada de negócios. Tudo, né, como amigos, todo mundo lá, né, curtindo e aprendendo e conversando e negociando. Tá. Quando veio essa mudança de contrato, eu encontrei o Roberto novamente em Recife. E o Roberto tinha 22 lojas, então ele já tinha um peso no Nordeste, ele já era um dos maiores do Nordeste. Eu tinha 6 lojas. E aí foi quando ele olhou assim e falou, o que foi? Eu falei, não, eu vou vender as lojas, você não quer comprar? Ele olhou e falou assim, comprar suas lojas? Não, acho que a gente pode negociar. Vamos participar da reunião. Participar de uma reunião lá com a telefônica e tal. Quando a gente saiu, ele olhou assim, por que a gente não faz uma fusão? Eu tenho 22, você tem 6, nós vamos nos tornar o maior do Nordeste, já de cara. E você tem muita expertise, né, em relação às questões da operadora, porque você veio, né, da operadora. E ele tinha já expertise de colocar mais lojas, né, de gerenciar, né, lojas à distância e tudo mais, porque ele tinha 22, né, era diferente de 16. E aí eu fiquei, não sei, e aí no outro dia vamos para a reunião com o diretor. Se ele topar, tá bom, vamos. Quando a gente foi na reunião com o diretor, ele olhou e falou assim, eu topo. A gente vai unir, né, duas pessoas que a gente vislumbra aqui, que tem muita oportunidade, né, para crescer. E a gente saiu da sala, né, com a fusão, para tocar, né, um contrato social e organizar tudo para a fusão. E 50-50, e a gente, ele olhou assim e falou assim, mas eu quero 100 lojas em 5 anos, porque o contrato que a gente ia assinar com a operadora era de 5 anos. Eu olhei para ele e falei, 100 lojas? Foi 22 mais 6, 28. 100? Dei uma boa risada. 50, não? 50, ó, 50. 50 é muito. Exatamente. Dei uma boa risada. E eu,
muito fanfarrenta que sou, que quem me conhece sabe que eu gosto de uma bagunça, apertei a mão dele. Falei, vamos às 100 lojas. Só que eu tenho um detalhe, que se depois a pessoa virar para mim e falar assim, olha, você apertou minha mão e você falou, mulher, aquilo ali se torna uma meta, aquilo ali se tornou um compromisso, vale mais do que minha assinatura, do que contrato, do que qualquer coisa. E aí ele, uma semana, 2 semanas depois, ele virou e falou assim, e aí, como é que tá seu caixa? Eu falei, meu caixa? Ele, isso, a gente tava ainda organizando os papéis para a fusão, não tinha nem rodado ainda os contratos. E aí ele virou e falou assim, como é que tá seu caixa? Eu falei, por que o meu caixa? Ele falou assim, não, porque nós precisamos de dinheiro. Aí eu olhei para ele e falei, precisamos por quê? Ele, não vamos chegar a 100 lojas? Como é que você quer chegar a 100 lojas sem dinheiro? E eu, mas você levou a sério mesmo? E ele, sim, eu falei sério. E aí foi quando a gente foi em busca de capitalizar, né, a rede, que já estava virando, né, a rede Ideal VIP, e que a dele era Ideal Comunicações e a minha era VIP Digital. Então ficou Ideal VIP Telecomunicações. E aí foi quando a gente olhou e falou, tá, vamos. E 15 dias depois nós já tínhamos comprado 3 lojas de outros parceiros que estavam querendo sair. E nisso a gente foi colocando lojas novas em cidades que não tinham e ao mesmo tempo adquirindo de outros parceiros que estavam menores e que também não vislumbravam mais continuar nesse negócio. Quase um banco imobiliário. Você chegava, botaram uma casa e assim. Mas, Cris, que fantástico. Tudo com muito trabalho. E é isso que é o mais fantástico, é a gente entender que tem determinação, tem um foco, quer fazer, né? Sim. O momento do ano de não vai dar certo. E eu acho que esse é o momento que divide o menino dos homens. Esse um ano que você para assim e fala assim, não vai, e aí você volta. E aí às vezes a gente tem aquele coleguinha que foi, né? E que você olha assim, a coleguinha que foi assim, caramba, eu podia ter ido, né? E de repente alguém que estiver passando por algo que faz parte, a dor, o processo, o medo, eu acho que tudo. E aí é por isso que assim, depois que eu coloquei a loja, eu tenho muito pra mim assim, você tem que ter um plano A e você precisa fazer ele dar certo. Porque agora você tem que se sentir confortável, né, naquilo que você está fazendo, porque pode ser que você insista também naquilo que você não se sente confortável, que não é o que você quer fazer na vida, né, que não é o que você sente, né, que você faz de melhor, ou que você vislumbrou para você, porque em alguns momentos a gente precisa fazer algumas curvas, né, para chegar onde a gente quer, mas a partir do momento que você identifica que o seu perfil é aquele, e eu identifiquei que o meu perfil era esse, de liderança, né, de estar à frente, conduzindo pessoas, e acredito muito que hoje eu e o Roberto a gente dá muito certo na sociedade, porque a gente prega muito para todo mundo que está com a gente, que trabalha com a gente, que a empresa não é nossa, a empresa é de todos. E ela só existe porque a gente tem, né, esse pessoal lindo e maravilhoso, né, que vende, que entrega resultado do outro lado. Senão a gente não estaria aqui também. Então a gente divide muito. O que vem pra gente de positivo, a gente busca dividir com eles. Então é por isso, o segredo do sucesso, aproveitem. Você falar do plano A, e eu acho também que quando a gente tem um plano B, é como se o tempo inteiro, qualquer coisa que o A não der, a gente corre para o B. Então, você falou, né, você não foca, você tem sempre... mas a gente não dá tudo. Quando a gente só tem esse. Tem que dar certo, porque só existe esse. E aí, quando a gente já bota um B ali do lado, a gente vai, qualquer coisa, e a gente não entrega. E se a gente for analisar, os grandes empresários, enfim, falam muito sobre isso, né? Isso aqui. E não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, assim, hoje quando a gente olha, por exemplo, mas a Telefônica, né, uma multinacional, no ramo agrícola aqui para nós do agro, né, grandes fazendeiros, mas ninguém chegou onde chegou sem trabalho, sem um sacrifício, sem fazer alguma coisa, né, de diferente, de acreditar, de insistir. E sim, a gente, inclusive, Roberto, a gente brinca muito, né? Fica rico, fica pobre, porque em alguns momentos a gente passa dificuldades, a gente precisa recorrer, né, a bancos, a financiamentos para a gente estar, né, onde a gente está.
E assim, eu e o Roberto, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, a gente tinha o caixa da loja. E foi com muita garra, com muita motivação, né, com muita vontade de fazer diferente, né, de entregar algo a mais, que a gente seguiu nesse caminho. Teve algum momento assim, ou tem, de repente, pode ser até o que você esteja vivendo, já são quase 100 lojas, e você, a sua sede, né, onde você fica, é em Barreiras, é um interior. Então, e a gente tem a ideia de que só cresce se você estiver na capital, se você estiver num grande centro, e você está aqui para mostrar exatamente que não necessariamente. Não necessariamente. A gente ouve muito isso. E como é para você? Houve um desses encontros, dessa coisa, mas você precisa sair de Barreiras? Sim. Semana passada, inclusive. Sim, agora. O tempo todo, né? Desde o começo, todo mundo sinaliza. Será que não está na hora, né, de sair de Barreiras, estar no grande centro? Porque para mim é difícil, inclusive, estar em alguns lugares rápido. Então, se as reuniões, por exemplo, algumas reuniões com diretoria, né? Eu tive reunião já em Recife com o presidente da Vivo, com o vice-presidente. E aí, assim, se eles não avisarem com minimamente uma semana de antecedência, eu tenho dificuldade de estar, né, lá ou em qualquer outro lugar, porque aqui é difícil, né, para a gente se locomover. Mas aí eu olho e falo, não, se eu conseguir, né, até agora, é uma cidade que me acolheu, é uma cidade que para mim, né, foi daqui que eu tirei essa inspiração toda, né, para liderar pessoas, para estar nesse negócio, para estar nesse ramo. Então, eu ainda não tenho vontade, né? Não acho necessário e creio que logo em breve isso vai se facilitar ainda mais. Então, eu não vou precisar nem pensar nessa hipótese, porque Barreiras, para mim, hoje, eu tenho tudo que eu preciso, me atende nas minhas necessidades de lazer, né? Por conta dos rios, eu amo a natureza, eu amo, né? Tudo que a cidade, que a região nos oferece. E, ao mesmo tempo, eu me sinto hoje com escolaridade para as minhas filhas de qualidade. Segurança, né? Do fato de morar de morar numa cidade que me entrega isso. Uma cidade de interior que é um pouco mais tranquila, né? Eu vou nas capitais, eu fico sempre muito apavorada, né? Meu Deus, o que é isso, né? Será que para aqui, não para aqui? Barreiras a gente conhece todas as distâncias também, eu sinto muito as distâncias, né? Aqui a gente vai ali, almoça com o menino, deixa vir. Morando numa capital, você perde muito tempo no trânsito, né? Verdade. Então, assim, tem N situações que eu acho que as pessoas precisam ponderar quando elas fazem as escolhas de onde morar. E sim, a gente pode empreender, a gente pode crescer, a gente pode vislumbrar, porque aí, na verdade, não é sobre onde você está fisicamente, mas é sobre relacionamento. É quem você busca conhecer, é quem você busca estar próximo, é estar com os melhores, né? Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, eu sempre fui, né, em todos os encontros, em todas as reuniões que eu fui convidada. As que eu não fui, eu me convidei, eu pedi, eu posso ir. A primeira do Rio de Janeiro, eu perguntei, falei, mas eu posso ir, gente? Por que eu estou vendo alguns movimentos e não chegou meu convite? Mas eu acho que é isso. Criar oportunidades, né? Às vezes as pessoas ficam esperando, ou gostaria, e às vezes a gente tem que ir lá e bater um pouquinho na porta e dizer assim, e aí, será que... Às vezes olha assim, que ousada? Não, vamos dar uma colher de chá para ela. Aí a gente tem um momento aqui, Cris, também de falar dos nossos patrocinadores, agradecer essas empresas que estão aqui apoiando, e graças a pessoas corajosas e inovadoras que a gente tem hoje, a Cheirinho Bom, que trouxe um café de primeiro para a nossa cidade, para a região. Então todo mundo aqui, graças a Deus, consegue tomar um café, aquele café premiado, inclusive, na Cheirinho Bom, sem contar no cardápio, né? Que a gente fala muito do café sim, extraordinário, mas além do café, a gente tem muita coisa boa. Sou cliente assim. Ela já disse, a Milena já disse, a Cris vai hoje, tem que preparar o cappuccino da Cris, que ela adora. Então ela entende. Se você ainda não conhece a Cheirinho Bom, eu acho difícil, mas caso não conheça a Cheirinho, vai lá, prova esse café que eu tô te falando, o cappuccino. Dá uma olhada no cardápio, que vocês não vão se arrepender, não. Me senti ainda mais especial. Tá vendo? Cris, e como é? Você falou ali das gestações, desse momento, né? Mas eu queria entender mais como é que funciona
a relação das meninas, né? Como é que elas veem, as filhas veem a mãe, elas têm dimensão de tudo isso, entendem, cobram a sua ausência em algum momento, como é que você administra isso? Sim, na verdade as meninas entendem, no começo não, né, tem aquele chorinho de que a mãe vai, não sabe se a mãe volta, a gente também sai com o coração apertado, porque ninguém tem garantias de vida, né, a gente tem aquela historinha, né, a única certeza é a morte, mas a gente faz de tudo para viver, eu inclusive quero ser centenária, né, rogo a Deus que nos abençoe aí, para a gente comemorar, né, um centenário animado, dançando, né, com muita saúde, mas a gente não tem, né, essas garantias. As meninas sempre viram a mãe, né, saindo de casa, trabalhando, batalhando. Com a separação, isso se tornou ainda mais evidente, né, dentro de casa, porque eu entendi que eu precisaria me dedicar, né, ainda mais, né, ao suporte, né, tanto financeiro da casa, né, quanto emocional para elas, afetivo, mas eu olho para elas e elas são a minha inspiração para seguir, porque quando eu vejo o olhinho delas brilhando, sabe, quando eu me arrumo e elas falam, vai lá mãe, vai lá e vence, eu falo, meu Deus, essas meninas nasceram já coach, né? Mas vai lá que a senhora arrasa, assim, sabe? E a Stephanie, né, que fez 15 anos agora, ela olhar pra mim, segurar minhas mãos e falar assim, mãe, você é uma inspiração pra mim. É algo que realmente faz a mãe sair de casa feliz, né, tranquila, de que tá fazendo a melhor coisa, né, que eu fiz a melhor escolha, que foi seguir, né, o meu caminho profissional de empreender, de estar, né, buscando ainda um pouco mais, porque um outro detalhe também que eu sempre falo em relação à maternidade é que também não adianta, Nanda, a gente estar em casa o tempo todo, ser dona de casa e ser resmungenta, ser briguenta, bater, né, espancar a criança, né, no momento em que ela está reclamando. Então, assim, para mim, a maternidade é tempo de qualidade. É estar junto quando precisa. Então, mesmo essa mãe que eu sou, que empreende, né, mesmo essa empreendedora, mesmo essa mulher, né, que viaja, que fica fora de casa uma semana, que já ficou 20 dias, ainda assim, quando elas precisam, né, quando elas estão carentes de mãe, eu estou ali para elas. E eu estarei sempre, que é o que eu falo para elas. Eu falo assim, a mamãe vai estar sempre com vocês, aonde vocês estiverem. Então, já peguei viagem que eu voltei antes, falei, não, minha filha, eu vou voltar, tenho que voltar. Se é febre, eu não vou trabalhar. Se tem que ir para um hospital, eu realmente só informo, desde quando eu era funcionária, eu só informava, eu falava assim, o meu foco neste dia, nesse momento, é a minha filha, né, precisa de suporte. E aí, ao mesmo tempo, eu também olho, né, não tanto mais com a frequência de antes, né, mas para férias, para momentos de lazer. Então, finais de semana que a gente está junto, a gente está sempre fazendo, inventando alguma coisa. Elas são bem criativas, eu tenho que até dar uma segurada. Se deixar. Mas férias, a gente tem tido férias, né, de muita diversão. Eu me permito, sabe, assim, eu trabalho, mas eu me permito viver os bons momentos, porque é importante você ter condições, você ter dinheiro, né, para pagar aquilo que você vislumbra ter, mas de nada adianta o dinheiro se você não tiver as pessoas com você, se você não tiver, no meu caso, se eu não tiver as meninas sorrindo, felizes. Então eu faço o dinheiro valer a pena também nos momentos de lazer, nas viagens, aonde elas têm vontade de conhecer. E aí acontece de uma forma leve. Para mim, a maternidade nunca foi um peso. Eu nunca visualizei a maternidade como pesada. E como eu disse, né, eu tive vontade de ser mãe, eu quis ser mãe. Eu parei, né, o remédio para ser mãe. Então, nunca foi um peso. Sim, criança dá muito trabalho. Não é uma tarefa simples assim. A gente não está dizendo que é fácil. A gente fala que, na verdade, para mim, não é um peso ser mãe. Então, em meio a isso tudo,
eu me desdobro e algumas pessoas às vezes olham e falam assim, mas você tem tempo para isso, tempo para aquilo? Eu falo, jeito, organizo. Porque diante de tudo isso, a minha prioridade, né, apesar de ter muito foco em entrega de resultado, a minha prioridade sempre foi as meninas. Eu acho que você tem uma entrega tão grande profissionalmente que quando você falou ali, não, eu não, hoje não vou, hoje não dá, tá tudo bem, porque nos dias que eu vou e nos dias que eu estou. Exato. Então, né, acho que fica muito claro para mim, para todo mundo que está assistindo, que você é 100% mesmo, desde quando você fala plano A. Então, se é para ser mãe, vamos ser o tempo de qualidade, que as pessoas acho que perdem um pouco isso, né, de que não, eu tô porque estou em casa, porque tá, mas e aí? E tá junto quanto, sim, né? Tá só a figura, não faz sentido. E ter essa coisa. E das memórias, né? Importância. Quando você fala, a gente viaja e a gente curte. Ok, são 3, 5 dias, não consigo tirar um mês inteiro de férias, mas a gente tirou uma semana, 5 dias ali, mas olha como a gente se divertiu. É isso. Olha como a gente, olha as fotos que a gente fez, olha esses registros, olha os momentos. O registro daqui, como vai. E eu acho que isso eu trago de casa. Não, eu tenho certeza. Eu trago de casa. Porque os meus pais, assim, eles sempre valorizaram muito pra gente. Que a gente precisava ter condições pra gente ter essa vida mais leve. Pra gente viver essa vida mais leve. Então, com eles sempre foi muito assim. Meu pai sempre trabalhou muito, né, na roça. Então, num período de plantio, num período de colheita, às vezes ele dorme até hoje, né? Inclusive, né? Ele dorme na fazenda. Não era para estar mais dormindo, mas dorme. Tá lá, né? No meio. Então, assim, mas quando ele voltava para casa, né? Ele brincava com a gente. A minha mãe, dona de casa, mas era uma dona de casa que, assim, que tinha tempo de dar colo à noite pra gente. De ir no almoço, tipo assim, você tá dodói, eu vou te dar na boca. E óbvio que não foi fácil, né? Eu não fui uma criança muito fácil. Minha mãe disse que eu era terrível. Gente, quem disse? Eu vou botar uma foto dela, ninguém acredita. É um carinho de sangue, essa coisa tão... Mas nesse meio tempo eu aprendi com eles isso. Eu aprendi que, assim, não é sobre estar o tempo inteiro. É sobre ter, né, esses momentos de carinho que ficam guardados. É sobre no momento que, por exemplo, a Stephanie agora com 15 anos, adolescência, um momento, né, que mães e pais que já passaram, que estão passando, né, ou os que vão passar já prestem atenção. Prepare seu coração para as emoções. Não é fácil. Do nada, em algum momento, eles sentem necessidade, né, de um abraço e eles não pedem. E estar ali para isso faz muita diferença. Aquela historinha, não põe a criança na cama com você, tá? Põe a criança na cama com você sim. Os anos passam, a criança cresce e ela depois vai ter a vida dela. Então, óbvio, né? Você não vai deixar a criança ali como um incapaz, né? Como um passarinho que vai estar o tempo todo com a boca aberta esperando que você faça por ele. Não é sobre isso, mas é sobre ter os momentos de carinho, de atenção. E aí eu sou mãezona, aí em casa eu derreto. Eu tenho vivido um pouco isso, porque tem um de 12 e um de 8. E aí, como o de 12, a gente tá vendo, meu Deus, tá crescendo, tá voando, né? Já tá, e aí ele já tem as vontades, já tá nessa pré-adolescência. Então eu tô querendo segurar um pouquinho mais o mais novo. Então, assim, se eu era mais dura nessa questão, não, vá pro seu quarto, vá pra sua cama. E às vezes o mais novo vem, quero deitar, que é o pai. Não, já tá na hora. Eu falei, deixa ele ficar um pouquinho. A gente já dá uma mimadinha. Deixa ele ficar um pouquinho, porque o mais velho não quer deitar, nem. Eu fico, filho, vem assistir aqui com a gente. Não, mãe, obrigado, tô vendo lá no quarto. Então eu olho pro pai, deixa, porque daqui a pouco ele não vai querer. Mas eu acho que é bem isso. E a Cris, mulher, né? Como é que você é vaidosa? Não era. Vaidosa. Me conta, como é essa sua relação? Eu me considero, assim, né, sempre fui um trator, né, para empreender, para fazer as coisas com foco e entregar resultado. E eu não tinha muito tempo, né, para essa parte, né, de vaidade e tal. E, enfim, assim, não era algo que eu vislumbrava. Eu sempre fui mais meio menino, sabe, assim, calça jeans, tênis, camiseta, eu adorava, meu Deus, negócio prático. Tô pronta. Toda hora eu tava pronta.
Mas aí você, né, vem a fase mais de mocidade e tal, e ainda assim foi mais lento, porque eu realmente não vislumbrei na minha adolescência, por exemplo, maquiagem. Eu gostava de ter cabelo comprido, mas meu cabelo não é liso e tal, então tava ótimo, passava um pente, saía com o cabelo pronto. Todo mundo alisava o cabelo, né? O meu já só pentear e eu tava pronta pra sair. E de um tempo pra cá, uns 5 anos pra cá, e aí é quando a gente começa a beirar uma certa idade, você começa a vislumbrar, né, que cai bem, né, pra mulher ser mais feminina, pra mulher se cuidar, né. E aí eu comecei a vislumbrar, hoje sim, hoje a Cris ela é vaidosa, hoje a Cris frequenta centro de estética, hoje a Cris gosta de uma maquiagem, de um cabelo, gosto de conhecer, né, sobre quais as roupas, né, estão na tendência, enfim, hoje eu me considero uma mulher vaidosa. Eu acho, as pessoas às vezes até se surpreendem, porque como hoje sou consultora de imagem, então lido diretamente com isso, a questão das cores e tal. Então, nossa, deve ter sido uma vida inteira assim. E não. Eu sempre... Até eu achei que sim. Pois é. Não. Criança, então, meu Deus, acho que eu tive a minha primeira calça jeans, sei lá, com uns 10, 12 anos, só andava, minha mãe também nunca foi muito... Sabe? Ela botava qualquer roupa de olhar só. Você fala, mãe, por que você fez isso comigo? O que é que eu tive? Não, minha mãe me cortava um cabelo, porque já teve uma vez que eu cheguei na escola e perguntei assim, por que sua mãe fez isso com você? Como se fosse um castigo. Ela fez um corte tão assim, eu olhei assim, porque ela quis. Mas com o tempo, isso foi mudando. Eu comecei a entender, a ficar mais atenta e dores me fizeram chegar à profissão que eu tenho, mais de aceitação. Para mim era complicado, eu me vestia e achava que nada estava bom, a questão do peso, que engorda, emagrece, muitas inseguranças me fizeram, e aí à medida que eu fui tratando isso, eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas, que eu poderia fazer. Então eu digo que eu sou a consultora que cuida dessas aceitações, é meio que uma psicologia do vestir. Adorei, já foi. Não é aquela coisa do lado fashion da coisa, sabe? É de você se olhar e falar assim, gosto disso, isso faz sentido pra mim. A gente chegar no seu guarda-roupa e você se encontrar nele, não é porque fulano usou, porque disseram que não, isso faz sentido pra mim. Se eu sou uma mulher que gosta de uma coisa mais confortável, eu consigo ficar estilosa e poder, né, e alcançar isso sem precisar estar, eu tenho que usar esse sapato porque disseram que esse sapato é o que vai me deixar assim, você tá lá sofrendo todo dia com aquele... E a minha vaidade vai muito nisso, de estar confortável até hoje. Eu acho que é importante, então, porque assim, a gente fica segura. Isso. Né? E a gente fica bem porque a gente está confortável dentro do nosso conceito inicial. E quando você falou agora que você frequenta estética, assim, eu vou aproveitar para falar, porque também era algo que eu nunca cuidei. E agora com o programa, né, e com o celular, que a gente está assim o tempo inteiro e tira foto e a gente fica o tempo inteiro se analisando, né? E era algo que eu nunca tinha me preocupado da minha pele. E aí hoje eu olho os vídeos, eu olho tanto que minha mãe falava, não mexe nessa pele, faz uma coisinha, não podia. E agora eu falei, não, agora eu preciso, eu estou em outro momento da minha vida. Procurei logo uma dermatologista, eu falei, gente, eu estou insuportável. Hoje no programa tá aí, você ficava, ó, a pele tá brilhando. Eu falei, porque minha pele agora brilha. Fiz um tratamento estético, minha dermatologista aproveitou a fazer a propaganda dela que ela merece. Gabi Marinho, eu falei, Gabi, eu preciso resolver essas manchas. Começamos um protocolo, amiga. Eu disse, agora vai dar bom. Fui maquiar hoje, a maquiadora já falou, o que você fez na sua pele? Eu falei, meu Deus, que chato. Já cheguei hoje aqui insuportável. Eu falei, eu vou te falar, vou te indicar a minha dermato. Mas eu acho que essa vaidade é bacana, né? E como você falou, a gente vai chegando para a idade, né? E vai começando a pensar, e que bom que é assim, porque antigamente não tinha isso, né? E na verdade, assim, quando as pessoas falavam, quando a gente, antigamente, né, em algum tempo, quando a gente era criança, a mulher chegou na melhor idade, o homem, né, tá ficando mais velho e tal. Eu, pelo menos, eu vislumbrava que essa melhor idade era a velhice. Então, meu Deus, né, não é melhor idade, era uma fantasia para convencer o idoso que ele tá idoso, né? E não, hoje eu olho e falo assim, gente, não é sobre isso, é sobre literalmente a melhor idade.
Eu fui muito feliz em todas as fases da minha vida. Eu não me arrependo. É uma coisa que eu trago comigo. Eu não me arrependo de nada, de nenhuma decisão que eu tomei. Talvez, falando muito tranquilamente, eu não mudaria nada do que eu decidi, do que eu escolhi até hoje. Foram escolhas muito centradas e sabendo exatamente o que eu queria, né, naquele momento, naquele período. Mas eu estou na melhor idade. E aí, assim, você quer voltar para os seus 20 anos? Não. Eu não quero voltar para os meus 20 anos. Eu quero estar, né, nos meus 40 anos, assumir, né, o quarentão, que foi meio que traumático para mim. Meu Deus, né? Eu estava entrando na fase da vaidade e você vai fazer 40 anos. E hoje eu falo com muita libertação. Eu falei, não, do mesmo jeito que eu falava dos meus 20, eu vou falar dos meus 40, eu vou falar futuramente dos meus 50. E é muito bom olhar hoje, por exemplo, e ver que eu com 40 eu tô melhor do que com 30. Porque hoje eu também tô com a pele mais saudosa. Porque hoje a gente está se cuidando um pouco mais, porque a gente tem um pouco mais de tempo, a gente tem um pouco mais de condição, né? E sim, algumas pessoas vão, né, têm um pouco mais de condição e vão se cuidar um pouco mais. Outras vão precisar investir, né, em autoconhecimento para se cuidar. Mas isso para mim hoje é muito, muito tranquilo, assim, assumir minha idade, assumir todas as escolhas que eu fiz, é muito, muito tranquilo, eu não tenho mais problema. E tá ótimo, diga-se de passagem, está dando bom, tá dando, a idade, você tem realmente, eu tenho que concordar com você, só tem melhorado. E falando de vestir, de cuidados, aproveitar para falar da Liz Multibrand, que veste aqui, apresentadora de vocês, convido a conhecer o lançamento da Disarm. Ela está com novas marcas, inclusive essa linha executiva. Volta e meia aparece alguém, eu queria uma calça de alfaiataria, um blazer. Vai na Liz. Você depois me marca, tira a fotinho, me marca e depois você vai dizer, não, muito obrigado pela dica que deu certo. E, inclusive, você incansavelmente tem uma loja que está inaugurando de roupas infantis. Me conte isso. Eu não achei pouco ter. Sem loja disso, eu quero mais uma agora. Na verdade, é uma loja, né, que é de uma grande amiga minha, a Rita, e que ela era telefônica, né, ela me acolheu, né, foi uma das pessoas que me acolheram aqui em Barreiras no período da loja. Ela ficou 6 meses comigo na loja e aí ela saiu para empreender, para colocar essa loja. E aí era meu mundo, e eu era cliente dela, né, com as crianças e tal, e eu trabalhava com roupa infantil. E aí foi quando ela, amiga, eu tô cansada, tal, né, não tá dando muito certo, em dezembro do ano passado. E aí eu brinco, né, que eu não posso beber. E aí eu bebo, e aí eu falo coisas assim, né, e aí eu falei, depois que eu falei... Pegou na mão. Aí peguei na mão, aí a pessoa olha e fala assim, Cris, mas você me falou aquele dia, o que você acha? E eu, vamos. Mas na verdade, assim, é por um carinho mesmo enorme com ela, e de vislumbrar que ela realmente tem esse perfil, sabe, de escolher, né, ela, tanto é que ela que faz as compras da loja, eu tenho dado alguns pitacos, a Stephanie também, mas ela tem um olhar realmente para criança, sabe, assim, de moda, dessas coisas. Eu um pouquinho mais bruta, né, um pouquinho mais assim, não é muito meu estilo, mas a gente vislumbrou colocar, né, mudar o nome da loja. Eu falei, mulher, assim, eu preciso de cor. Eu preciso, sabe? Com certeza isso é um sucesso. E aí foi quando ela mesma sugeriu, Cris, que tal Vila Cor? E aí a gente fez a reforma da loja agora, nos meses passados. E muito em breve, né, daqui uns dias, vamos anunciar logo junto, né, que a loja vai ser reinaugurada com um novo nome, né, Vila Cor. Moda infanto-juvenil, vestindo aí de 1 a 20 anos. Então, assim, tem roupa de todos os estilos, tem modinha, né? Muitas adolescentes aí estavam pedindo, e tia Cris, vai ter modinha? Vai ter modinha. E menino e menina? Menino e menina, e tem menino esporte, tem menino social, trajezinho, sabe? Arrumadinho, porque já tem aqueles que precisam para algum evento, ou porque gostam, o outro que já é bem despojadão, sabe? Então, assim, todos os estilos. Tô nessa fase do meu de 12 anos, que a gente fica sem saber o que é que eu compro, aonde compro. Pronto. Lá na Vila Cor tem.
Já com esse nome eu já amei, já sei que eu vou ser cliente assídua. Em meio a isso tudo, eu tenho ajudado os meus irmãos, né? Meu pai tem passado o bastão da fazenda pra gente. E aí a gente tá aí há uns 2 anos, indo pro 3º ano aí, também tocando um pouco do agro lá no Tocantins, com sucesso. Posso dizer que com sucesso. Meus irmãos realmente abraçaram a causa, por isso que a Cauana, né, voltou de Palmas para atuar no administrativo. E aí hoje eu falo assim, de tudo um pouquinho eu dou um pitaco. Se vocês tiverem mais alguma coisa, se vocês estiverem achando, você que está assistindo, achar que está faltando alguma coisa, de repente... Eu acho que agora que precisa começar a desacelerar. Não, mas aí passam uns 3 meses, né? Quando tudo tá já funcionando, loja inaugurada, a Vila Cruz já bombando, já tá dando. Eu acho que de repente se aparecer algo eu sou bem acelerada. Eu realmente me intitulo acelerada. Eu gosto de desafio, realmente. Eu gosto dessa adrenalina. Te motiva. Me motiva. Perfil, é isso. Você não vai escapar, ninguém escapa do nosso quadrozinho aqui, com estilo, sem estilo, uma brincadeirinha rápida, perguntas e respostas. Com estilo, são perguntas sobre vestido, tá? Sem estilo, são perguntas aleatórias, do cotidiano. Vamos ver o que é que vai cair pra você. Vou na cor mais da vida. Vamos ver. É mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Sem estilo, tá? São perguntas. Ufa. Porque de estilo isso é um negócio complicado. Faz parte de quantos grupos no WhatsApp? Não sei. Muitos grupos? Muitos. Porque é da rede, é da loja, é da fazenda. De verdade. Da família, de Nunca amigo, parei pra contar das amigas empreendedoras. Das amigas empreendedoras. Mensagem de texto ou de áudio? Áudio. Que dá pra acelerar. E áudio até quanto? Aí áudio rápido, né? Podcast. Se for minha mãe, é de 5 minutos, 8 minutos, com o dia que eu falei, não tem condição. Ela conseguiu mandar um áudio de 8 minutos. Na verdade, assim, inclusive no trabalho, quando eu recebo áudios maiores que 2 minutos, por exemplo, eu não ouço e eu ligo para a pessoa e falo assim, o que você tinha para falar? Fale, que aí a gente já vai tratando, resolvendo, porque não é legal. Eu acho que não é legal. E tira férias do celular? Não. Imagino que é o... Não consigo. Você... Não sou doente pelo celular. Consigo ficar horas, né? Consigo tirar um dia, por exemplo, domingo, né? Para não estar com o telefone na mão. À noite, né? Ter o meu momento de leitura, né? Estar com as meninas, mas assim, tirar férias, de falar 1 dia, 2 dias, 3 dias inteiros, assim, não. Viagem que não tem... Não é melhor não, né? Quem, assim, ou já silenciou, tem alguém silenciado lá no... Não sei quem, não. Calma, se tem alguém. Sim. E uma pessoa que você gosta... Mas, na verdade, não necessariamente é alguma coisa grave. Eu, às vezes, inclusive, tem pessoas que eu acabo meio que silenciando, até para ver mais rápido, sabia? Porque as minhas é tanta mensagem que ela desce. E quando ela está silenciada, ela fica sempre lá em cima. Aí agora também me explicaram recentemente, porque eu trabalho com tecnologia, mas às vezes a gente tem dificuldade, né? E dá para colocar alguns grupos, eu falei, não, gente, mas é porque eu não quero fazer isso, porque é muito grupo, então não tem nenhum que é preferido. Então, eu tenho algumas artimanhas do pessoal. Uma pessoa, um nome, aí pode viajar, pode ser um artista, pode ser qualquer coisa, que você gostaria de ter o WhatsApp. Eu gostaria de ter o WhatsApp. Tipo, eu queria ter o WhatsApp dessa pessoa. Gente, eu nunca parei assim, porque tem vários, né, que eu sigo, que eu acredito que são inspiração. Mas para ter o WhatsApp, para trocar uma ideia, assim, de verdade, eu tenho entendido que o JJ, ele tem sido uma inspiração para mim. Eu gosto das frases dele, eu acho que bate muito comigo. Do que eu falo, do que eu vinha falando, e ele consegue meio que concretizar isso. Esse é o momento, assim, né? É isso. Daí sempre voltado pro trabalho. Pois é, você quer dizer
cantor, um ator, um negócio assim. Não, eu na verdade, porque assim, eu gosto. Eu acho que todo mundo, né, tem sua função, né, no mundo. Amo música, sou uma pessoa movida à música, eu letra da música, tipo assim, mas você escuta sertanejo? Eu escuto tudo, eu sou apaixonada por sertanejo, mas eu escuto de tudo, sou bem eclética, porque pra mim a música tem que ter letra. E seja letra pra beber, seja letra pra se acalmar, seja letra pra sonhar, seja uma letra de força, mas eu gosto, mas também não acho que o artista em si, ele me inspire tanto. Eu não vislumbro tanto, assim, eu nunca fui muito assim, tiete, essas coisas. Eu acho que linda! Cris, só gratidão por você ter tirado um tempo. Que a gente já viu aí que essa mulher, o tempo dela é ouro, por ter aceito assim, o nosso convite, por esse momento, né? Que vai sair daqui todo mundo encantado com tudo, transbordando mesmo assim de inspiração, de motivação. Eu acho que pessoas como você realmente faz a diferença, né? E a gente precisa disso, a gente precisa valorizar isso, entender. Parece que é tudo tão fácil quando a gente está do lado de cá, né? Mas fulano, mas claro, tem. E aí começa a arranjar motivos para a pessoa ter e poder ouvir isso. Então eu acho que faz muita diferença, né? Então que Deus continue abençoando sua vida, da sua família, tudo que for realmente do desejo do seu coração, que ele possa estar ali, ó. Amém, amém, amém. Que coragem tá sobrando aí, graças a Deus. Agradeço muito o convite. Realmente me senti muito lisonjeada, né, de vir aqui contar um pouquinho da minha história. Eu sou muito temente a Deus e eu acho que tudo na hora certa, tudo no momento oportuno. Então, se era para estar aqui hoje, né, se era para ser nesse mês, se era para ser nesse momento, foi, né? A gente tentou em outros momentos. E realmente, assim, só obrigada, né, pela oportunidade de me mostrar um pouquinho mais, né, de falar um pouquinho mais da minha história. Eu acredito que você não precise, né, ser tão conhecida, né, você não precisa ser tão famosa para inspirar, né, e muito maior do que isso é você inspirar realmente as pessoas que estão próximas a você. E aí eu tenho como inspiração meus pais, eu tenho como inspiração amigos, eu tenho como inspiração pessoas aqui de Barreiras que eu vi que realmente tem uma história legal. Então, assim, eu sou muito mais de pessoas concretas, sabe? Pessoas que eu posso pegar. E você é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma colorista, assim, que eu tô encantada. Eu fico assistindo seus vídeos horrores. Vamos marcar que eu preciso fazer decoração. Deixa comigo. Muito obrigada. Cris, obrigada mesmo. E é isso, eu falei pra vocês que esse é um programa lindo, inspirador. Espero que tenha feito a diferença aí na vida de vocês. Se um só ouviu e mudou alguma coisa, já fez sentido. É pra isso que a gente tá aqui. Vocês já sabem, toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado a partir das 19 horas. Já ativa a notificação. Quando aparecer a notificação, você já sabe que vem coisa boa por aí. Se você não assistiu, tem alguma coisa mais que você queira conhecer, dá uma olhada, tem muito vídeo legal aí. E vem muita coisa boa também daqui pra frente. Fiquem com Deus, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, claro, sem eles, vocês já sabem, né? Um cheirinho bom, Capelli Concept, Liz Multibrand, Gabi Marinho. É isso aí, fiquem com Deus, até quarta que vem. É por isso que ela consegue morar em Barreiras e ter loja no Nordeste inteiro. No caso, eu tô até sem relógio, eu não sei nem que horas são. Eu vim pra ficar natural. Acabou e nem doeu. Eu adoro que dessas aí, ó, o programa se deixava de 2 horas.